Muito bom. Olá, Olá! pessoal. Uma boa Boa noite, noite. Eduardo. Uma Boa alegria Tudo ter você bem? noite! com a gente hoje, viu? Uma alegria muito Alegria grande. minha. Seja Alegria minha bem-vindo estar com aqui. vocês. Muito obrigado. Seja, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu expliquei mais ou menos quem você era, mas pode se apresentar, falar da sua esposa, da sua família e pode ficar à vontade. Tá bom. Eu que agradeço. Uma alegria poder estar com vocês nessa noite, né? Esse casal maravilhoso aí, Beto e Raíssa, e os seus dois filhos, né? Já sabe o que é o segundo neném? É a Rita, Já? João Paulo É e Rita, Rita. irmão casal. São Paulo e Rita. Então, uma alegria estar com Primeiro vocês, né? casal. Primeiro casal, é. Então, meu nome é Eduardo, né? Eu estava vendo um pouco a Raíssa e o Beto falando aí de mim. Eu sou da Missão Maria de Nazaré, moro atualmente na cidade de Divinópolis, em Minas, né? Sou casado, tenho 7 filhos, 4 comigo e 3 no céu. Eu e a Carla, minha esposa, a gente teve 3 abortos, né? Na nossa vida matrimonial, então nós já temos 3 filhos nos esperando lá no céu. Né? E eu sou casado há 13 anos, né? Tenho 13 anos de casado. E sou muito feliz de ter conhecido esse povo do Maranhão e de ter hoje uma missão aí no Maranhão que eu sei que Deus quis para que a gente estivesse mais próximo. Né? Eu moro em Divinópolis, que é onde é a casa-mãe da nossa comunidade, né, em Minas. Hoje eu não estou em Divinópolis, eu estou em Uruaçu, Goiás, que é onde a gente tem uma casa. Eu estou conversando com vocês daqui, porque eu vim aqui para resolver umas coisas e estou aqui para a gente partilhar um pouquinho essa noite. É isso. Amém. É isso. Amém. Então, Du, como a Raíssa falava aqui no início, né? Hoje a gente vai falar um pouco de toda essa realidade, né? Da teologia do corpo, mas assim, a gente vai tentar abordar um pouco por esse lado da afetividade humana, né? Que o nosso Instagram, né? Ao longo do tempo, assim, era apenas um Instagram para contar do os 100 dias que antecediam o nosso casamento, mas aí através das postagens, as pessoas começaram a comentar e perguntar muitos temas sobre afetividade, sobre carência afetiva de maneira especial, sobre muitas vezes tudo que a carência afetiva acaba causando, né, na vida sentimental do jovem, nos relacionamentos, na própria vida sexual e como isso acaba causando um desregramento muito grande, né? E desde que eu comecei a estudar a teologia do corpo, a Raíssa também, e com certeza a teologia do corpo ela é um itinerário de autoconhecimento e também de aprendizado sobre a própria afetividade. Por que eu me sinto assim? Por que eu tenho esse anseio por amar? O que acontece quando esse meu anseio fica desregrado, fica desorientado, né? Então a gente entende que a teologia do corpo, de modo geral, é um grande remédio para toda essa desordem afetiva que a juventude, de modo geral, e muitas pessoas casadas, inclusive, enfrentam, né? E a gente queria bater um pouco sobre isso hoje, né? Sobre como é que você vê um pouco essa questão da carência afetiva no jovem especificamente, mas de modo geral até em casais casados. Como é que você percebe isso no dia a dia? Uma coisa é certa, Roberto, né? Nós somos pessoas carentes. Todo ser humano é carente, né? A verdade é essa, assim, nós temos uma carência muito grande. E o quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente entende aonde buscar as respostas para as nossas carências, né? Claro que tem pessoas que, além da carência, têm feridas. Pessoas que foram, às vezes, viveram uma história de vida mais sofrida afetivamente em relação aos pais, mas todos somos carentes, né? O grande problema que eu vejo é que as pessoas elas não assumem essa carência em si. Né? Eu acho que a primeira coisa é isso, assim, eu preciso assumir minha carência, assumir que eu tenho faltas, né? E o que a teologia do corpo ensina para nós é isso. Nós nascemos, né? João Paulo II vai abordar a solidão original, né?
Solidão original é uma carência, é um desejo que a gente tem de comunhão com o outro, né? Quando a pessoa não assume essa carência e ela acha que, muito pelo contrário, que ela vai conseguir satisfazer isso por si só, é onde vem os grandes problemas na sexualidade. E podemos dizer que mais de 90% das pessoas, mesmo aqueles católicos, às vezes se comportam assim, no sentido de achar que eu vou me envolver com alguém, eu vou estar com alguém e eu vou resolver minhas carências. E é fato, né? É fato que a gente não vai resolver, né? Eu sou casado há 13 anos, eu amo a minha esposa, mas as minhas carências ainda às vezes estão dentro de mim. E eu preciso saber onde colocar elas e aonde dar, é, 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 onde dar a ela o remédio para isso. Então a teologia do corpo ela ensina muito disso, assim. Ela ensina que nós nascemos para Deus, né? E o grande casamento, como diz, a grande comunhão que o nosso coração tem sede é de Deus, né? Então a primeira coisa é isso. Agora, é fato, né, como você mesmo disse. Hoje as pessoas estão vivendo uma verdadeira imoralidade na sua sexualidade devido a essas carências. As pessoas estão se deixando levar, né? E até assim, e existem diversos males que geram vícios, que geram pecados graves, que destroem famílias, né? E as pessoas não percebem que elas acham que estão resolvendo a sua sede de prazer, de amor, se deixando levar por qualquer instinto sexual que tem. E, na verdade, elas estão entrando num buraco, né? O fato é esse, assim. Quando a gente deixa a nossa sexualidade tomar conta de nós, no sentido de tudo que a gente tem vontade e desejo, a gente quer realizar. E não só vontade e desejo quer realizar, quando a gente acha que é uma realização sexual que vai fazer o meu coração se sentir preenchido, eu entro num buraco. Eu entro num buraco. Porque o prazer sexual, ele não tem fim. Ah, eu quero ter prazer sexual hoje. Amanhã eu quero mais, amanhã eu quero mais. É um buraco sem fim. Sim. Você pode olhar para uma pessoa que já pôde viver tudo que teve vontade na sua sexualidade. Chega um momento que ela começa a inventar coisas que não tem fim. Então, esse é o grande problema, quando a pessoa acha que é na sexualidade que ela vai resolver as suas ausências, a sua solidão, né, as suas carências que a gente está dizendo, mas quando a gente fala carência é muito amplo. Mas todos nós temos questões afetivas que não são resolvidas, né? Ah, se alguém chegar aqui nessa live e falar, não, as minhas questões afetivas são todas extremamente resolvidas. Meu filho, não. Porque nós vamos ter essas questões afetivas totalmente resolvidas quando a gente se casar com Jesus, que é o final da teologia do corpo. Que na terceira parte, da primeira parte da teologia do corpo, né? Na primeira parte, no terceiro momento, João Paulo II fala do casamento celeste, que é o casamento com Deus. Lá as questões afetivas estão resolvidas. Até lá, nós vamos ter momentos que a gente vai estar achando que a gente não é amado do jeito que a gente gostaria. Nós vamos ter momentos que a gente vai olhar para o outro e falar assim, ah, mas tem hora que você não me dá o que eu quero, e não dá mesmo, e não vai conseguir dar nunca, entendeu? Então, primeiro é essa consciência. Se eu não tenho consciência disso, que eu sou carente, e vou ser carente a vida inteira, e vou morrer carente. A gente olha para o vovô e para a vovó, que já são maduros, quantas vezes eles demonstram carências? É ou não é verdade? Ninguém me liga, ninguém vem me ver, e aquela coisa toda. E, na verdade, aquilo ali nada mais é do que um momento natural do ser humano, de se sentir, às vezes, faltando uma parte de nós, né? Sim, é verdade. Assim, eu parei de falar, porque senão eu não vou deixar vocês falar, então eu vou parar um pouco. Não, pode ficar à vontade. Mas é verdade. Eu acredito muito que hoje em dia um grande mal que a gente esteja vivendo assim, no nosso tempo, dentro da juventude, né, seja justamente essa falta de autoconhecimento, essa falta de saber que você, na verdade, está buscando algo de forma desenfreada. E isso que você está buscando não vai ser saciado jamais por ninguém. Ainda que você seja casado, ainda que você seja uma pessoa realizada profissionalmente, que você seja mãe, que você seja marido, aquilo que você procura, né, como o Santo Agostinho fala,
Sempre confundo todas as Quem frases. fizeste nos paravós. E o coração só vai repousar quando encontrar convosco. Isso. Então, como ele fala, o nosso coração realmente tem um anseio muito profundo. E esse anseio, ele é suprido nesse encontro com Deus, né? E como nós temos a concupiscência, esse resíduo, né? Resíduo da ferida do pecado original, nós acabamos por viver a nossa afetividade sempre buscando a Deus, colocando Deus no lugar que é de Deus, né? Como ídolo, nosso único ídolo, e a gente acaba, vez ou outra, vacilando e colocando as pessoas no lugar de Deus, né? Tirando Deus ali do lugar dele e colocando as pessoas. Então, hoje em dia, eu acho que a coisa ficou mais séria porque as pessoas elas perderam a noção do sagrado completamente. Elas perderam a noção tanto do sagrado que é Deus, quanto do sagrado que é o próprio corpo, do sagrado que é a própria vida, né? Então, parece que se eu viver a minha vida da forma que eu quiser, né? Sobretudo as mulheres, né? Com aquela palavra empoderamento, como eu quero, eu mando em mim, eu faço o que eu quiser, o meu corpo, né? Eu vou começar a cada vez mais perder o meu valor, a minha dignidade de filho de Deus, a minha dignidade de filha de Deus, até a hora que eu vou chegar num estado praticamente de total degradação, né? E sem saber mais quem eu sou, olhando para mim, não me vendo mais como imagem e semelhança de Deus, mas me vendo como uma coisa qualquer e vou achar normal, né? Eu acho que o grande problema também é que muitas vezes os jovens e até muitas pessoas casadas acabam por achar normal viver uma vida baseada somente nos prazeres, baseada somente na autossatisfação, nessa satisfação que vem das coisas passageiras, né? E isso envolve muitas realidades, pornografia, sexualidade, mas também outras realidades, muitas vezes de sei lá, bebedeiras, ou pula, ou vários todo outros tipo de escape, né? Todo tipo de escape. desregramentos. E é curioso como essa perda da sacralidade, né? Ela engloba tanta coisa. A questão de buscar essa satisfação, né? Se nota muito que se quer aquela satisfação imediata e o sacrifício por buscar algo que realmente vale a pena também some. Então, eu me relaciono com uma e ela me deu prazer, aí já não é o bastante, eu procuro outra, e isso, como você falou, né, de maneira desenfreada, a pessoa quer o tempo todo ser compensado por algo que ela não tem e que ela não consegue nem identificar que não tem, né? E justamente assim, ó, o autoconhecimento, né? Eu não consigo entender o que eu não tenho. E quando a gente sai muito, igual a Raíssa falou uma coisa, né? Muito das coisas exteriores, né? Quando a gente quer muito exterior, a gente começa a não entender o que realmente estamos sentindo. E esse é um problema. Porque às vezes, por exemplo, quando a gente fala assim, a pessoa que vai se entregando numa realidade de sexualidade desregrada, ela vai criando um buraco. Às vezes a pessoa não está percebendo isso, porque ela não olha dentro dela, ela só olha fora. Ela não tem olhar para dentro de si. Quando uma hora a bomba explodir dentro dela, ela vai ver que ela tem assim uma frustração imaginável, né? Sim. A gente encontra pessoas que se casam e num determinado momento da vida fala assim, gente, o que eu fiz na minha vida? O que eu estou fazendo aqui? E pessoas que às vezes davam certo, que às vezes estava tudo, mas por quê? A pessoa não tinha um tempo de olhar para dentro de si, ela sempre buscando prazer. Aí o prazer da sexualidade, o prazer do dinheiro, o prazer da posse, o prazer da realização profissional. O prazer assim, eu vou buscar o prazer. E quando ela cai em si, ela fala, meu Deus, eu não fiz nada, não resolveu nada. Tudo é muito pior do que estava. E aí a gente entrando no campo da sexualidade, que é um campo perigoso, né? E o mais tentador, porque a sexualidade é algo que mexe muito com o ser humano, e mexe com o ser humano em todas as etapas da vida. Que a gente fala assim, a juventude sofre. Não. Quantos homens aí de 40, 50 anos casados, que são escravos da pornografia, não conseguem se libertar da pornografia? Por quê? Porque a pessoa colocou a sexualidade como aquilo que vai me fazer uma pessoa maravilhosa, né? Por quê? Porque a gente vê isso na televisão, a gente vê isso na novela, a gente vê isso nos filmes. Que aquela pessoa que tem a outra
Né? O cara que pega a mulher mais gostosa, aquele cara é o cara. Aquela mulher que é desejada por todos os homens, ela é a mulher. Só que isso é mentira. Porque isso não resolve nada. Não resolve nada. Muito pelo contrário. Isso faz a perda da sacralidade, como vocês falaram, mas muito, assim, muito mais profundo do que isso, porque quando a gente perde o que a gente é, nós nos perdemos por completo. E a gente vê hoje as pessoas perdidas. O ser humano hoje é um ser humano perdido. Ele perdeu a razão do matrimônio, ele perdeu a razão do relacionamento, ele perdeu o que é amor. Por quê? Tudo por causa dessa perda de se entregar. E olha, o problema da sexualidade hoje é tão sério, e principalmente da pornografia, às vezes a gente fala pouco dele, mas a pornografia hoje talvez assim, um mal tão grande como a droga, no sentido de vício e de escravidão na vida das pessoas, e de gente que acha que não, mas a pornografia tem destruído pessoas, que eu percebo, acho que travou aqui, será que é a minha internet? Ou é de vocês? Estão me ouvindo? Ai, morro de medo de ficar... Eu que travei? Voltou. Eu parei de falar, porque quando assim eu fico com medo de ficar falando sozinho. Ah, então tá bom. Bom, aí eu assim, tentando pegar o raciocínio que eu estava falando, não sei até que horas que o pessoal viu, mas a gente percebe assim que a questão da pornografia hoje é um grande mal. É um grande mal mesmo. Por quê? Porque, querendo ou não, é algo hoje muito fácil. É muito fácil pornografia. Né? Antigamente, né, Beto? Porque a Raíssa vive falando que a gente é contemporâneo, né, Beto? Ela vive falando da nossa época, né? Na nossa época aí de 13, 14 anos, a gente começava a descobrir as coisas e nós tínhamos que arrumar um jeito de comprar uma revista pornográfica para ver uma mulher nua. Né? Era uma dificuldade, tinha vez. E se você arrumava uma revista, você tinha, porque você não tinha condição de comprar um tanto. Hoje não. Hoje está na tela do celular. E o mais grave que eu vejo hoje, a pornografia hoje, ela está algo muito gratuito e próximo. A gente vê, por exemplo, os nudes que são oferecidos nas redes sociais, né? É curioso você ver como isso da pornografia foi entrando tanto assim, que o próprio jovem hoje em dia pode praticar a própria pornografia dele. Né? Antigamente era aquela coisa que você tinha que ir buscar e tal, mas agora essa coisa das mídias sociais, você pode tirar uma foto do próprio corpo e mandar para outra pessoa, você pode praticar sexo virtual, enfim, se chegou numa tal desordem, né, claro, num combate tão feroz que parece que o inimigo coloca de bandeja, você não precisa buscar, você pode produzir o seu prazer, está aí na sua mão, né? E de forma liberal, né? Liberdade. Dentro do casamento mesmo, a gente vê muito isso enquanto de casais, né? Aquelas perguntas que as pessoas vão fazendo e aí fala coisas que são claramente pornografia para as pessoas se tornou normal e se tornou algo que é ofensivo você dizer que não pode ser feito ou que não pode ser realizado, porque para as pessoas é muito normal, é como se elas fossem livres para fazer o que elas quiserem. Não percebem que, na verdade, elas estão ferindo ali a dignidade de um e do outro. É bem sério isso. E o pior, elas estão se escravizando. Porque, na verdade, elas não estão se libertando. Né? Elas estão se escravizando. Então, assim, entrando no mundo de adultério, por quê? Ele fala assim, adultério é algo físico. Não. Jesus falou, aquele que olhar para a mulher e a desejá-la em seu coração, já cometeu adultério. Né? Então, estou entrando numa vida de perda mesmo, de sentido, de valor, de tudo. Né? E entrando numa escravidão. A pornografia, ela ativa algo no cérebro, nos seus nomes, né? Mas parecido com a droga. E ela gera dependência como a droga. Né? Uma vez atendendo um casal, ele dizia, olha que triste, um casal já casado, e ele dizia assim que antes de ter uma relação com a esposa, eles gostavam de pôr alguns filminhos pornográficos para animá-los. Né?
animá-los. E aí quem pensava em quem? Na hora que eu estava com a minha esposa, eu estava usando o corpo dela para quê? Para estar com ela ou para ter prazer pensando em outra pessoa? Né? Muito triste isso. E isso é muito comum, como você disse, né? Porque as pessoas acham que não tem problema. E olha, de verdade, nós estamos entrando num tempo em relação à sexualidade e à pornografia, como o Beto falou, cada um produz a sua, que nós não temos noção das consequências disso. Não temos noção. Porque cada vez que o ser humano permite a perda de si mesmo, a gente sofre muito enquanto sociedade, enquanto família, né? Que é o grande projeto de Deus, né? Deus pensou, por exemplo, a sexualidade para formar a família. Deus pensou, o homem e a mulher vão ter prazer sexual para formar uma família. Um compromisso de vida toda, ou seja, há um projeto em torno disso. E quando a gente sai desse projeto e cria outros projetos, ou melhor, quando a gente não cria nada, a gente só quer viver e me perdoem, a gente quer só gozar, né? Quando a gente não cria nada, a gente não sabe as consequências disso. E olha, as consequências podem ser drásticas, drásticas na sociedade. E hoje, dos males maiores, a pornografia. Porque ela é algo hoje, como se diz, não tem problema. Meu marido gosta de ver algumas coisas, o que tem? Né? Ah, minha esposa, ela tem prazer sexual quando fazemos isso ou aquilo, que é totalmente, às vezes, fora da dignidade e às vezes entra até em campos da pornografia. O que tem? O que tem? O que tem que isso não é algo natural, isso não é da nossa natureza, né? E isso pode nos destruir. Esse é o grande problema que eu vejo, né? E aí, quando a gente falava das carências, é justamente isso, porque a gente olha para o outro e quer que o outro nos satisfaça, o outro não nos satisfaz. Beta e Raíssa não satisfaz um ao outro, enquanto plenitude, né? Podem ser complementos, podem ser cúmplices, pode ser um tanto de coisa, mas satisfação total nós não temos em outro ser humano, nós temos só em Deus. E aí o outro não me satisfaz, então eu tenho que fazer mais um tanto de coisa. Porque eu preciso de resolver isso que está dentro de mim, que eu não sei o que é. É interessante do você falar isso. Pô, eu me lembro muito de uma pregação do Padre Paulo Ricardo, eu não lembro agora em que circunstância foi. Foi o curso dele de doenças espirituais, né? Mas aí ele falava que Deus deu ao homem a tristeza como um dom, para quando o homem se perdesse de Deus, ele ficasse triste. E aí o pecado vem e também distorce a tristeza, porque o homem não fica triste quando perde Deus, mas fica triste quando perde um Deus qualquer. E a gente vê muito isso aqui no nosso matrimônio, muitas situações, quando muitas meninas perguntam, e alguns rapazes também, eu terminei meu namoro, não sei o que que eu faço, não sei o que, e entra num nível de desespero. E claro, terminar um namoro sempre é ruim. Se foi um namoro bacana que você pensava em casar, é ruim. Eu tive um namoro de 11 anos, né, antes de conhecer a Raíssa, terminei. Não foi uma experiência legal, mas enfim, tive quase que dar um FGTS para a menina quando a gente terminou. Mas a pessoa chega num nível de desespero assim que parece que não resta mais nada para a vida dela, sabe? Chega num nível de tristeza que na verdade entra aí essa idealização, né? De que aquela pessoa ela vai me fazer plenamente feliz, ela vai me realizar, ela isso, ela aquilo, e a gente vai entrando exatamente nessa questão de justamente do que São João Paulo II fala, né? Que você olha para o outro como um ídolo, né? E não mais como um ícone, não mais como um caminho para a santidade. É muito curioso pensar, eu sempre fico meditando isso, assim, que é uma coisa que me impacta muito. Porque a teologia do corpo foi escrita já faz tempo, né? Na década ali de 80. Então, como ele pode escrever algo naquele tempo que é tão atual para o tempo de hoje e para os tempos que vão vir no futuro? Como ele pensou em algo que faz tanto sentido para a vida de tantas pessoas?
E eu falo isso de modo muito especial porque, assim, no meu caso, eu conheci a Teologia do Corpo na televisão do nada, no Revolução Jesus. Eu tinha feito tenda e aí eu botei na Canção Nova, que é a única coisa católica que eu conhecia, e do nada tava passando Revolução Jesus. E um cara tava pregando sobre teologia do corpo, que nem foi o Jason e nem o Christopher, foi um outro cara, que eu nem lembro o nome dele. Um outro teorista cabelo. E eu fiquei impactada com o que ele estava falando, assim. Eu fiquei absolutamente impactada. Eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, eu não entendo nada. Eu lembro que ele dava um exemplo, que ele ficava no cantinho do palco, assim, e aí ele ia falando que todas as vezes que você tinha relação sexual de forma desregrada, todas as vezes que você dava o seu corpo, você estava se jogando ali naquele penhasco e tudo. E aí ele ia falando do valor do corpo, amor livre, total, fiel e fecundo, e aquilo ali, dentro da minha vida, de uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de nada daquilo e que vivia uma vida de busca incessante por me sentir feliz, me sentir satisfeita, encontrar alguma coisa que me fizesse bem, foi um choque, né? Foi impactante demais. E eu acredito muito que São João Paulo II, quando escreveu a Teologia do Corpo, ele pensou justamente nisso, né? Ele pensou no que Deus queria quando criou o amor, no que Deus queria quando criou a família, e no quanto as pessoas precisavam saber isso de forma muito clara, de forma direta, né? O quanto as pessoas precisavam conhecer essa verdade. Ela precisa ser propagada de forma mais clara. Então, assim, quando você falava da pornografia, eu pensava muito nisso, né? No trabalho que precisa ser feito para que as pessoas compreendam a gravidade do que é deixar esse tipo de coisa entrar na nossa casa, né? Porque é muito mais sério e muito mais sutil do que parece, né? É preciso que a gente realmente robusteça o nosso conhecimento, robusteça a nossa sede pelas coisas de Deus, para a gente ter capacidade de combater isso dentro da nossa família. Porque é muito, muito sutil. A gente está falando aqui de situações de nudes, de situação de filme, e aí a gente pode dizer, mas eu não, na minha casa eu não vejo filme, eu não mando nudes para ninguém, mas às vezes um outdoor, um grupo de WhatsApp, às vezes um programa como Big Brother, uma novela, é cheio de pornografia, e isso vai entrando de forma indireta dentro da nossa família. Até mesmo as músicas que os nossos filhos escutam, né? As músicas que os jovens escutam, elas são carregadas de pornografia. E uma verdade que ela fica sendo dita várias vezes, uma mentira que ela fica sendo dita várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade dentro do coração daquelas pessoas, daquelas jovens, né? Daqueles jovens. Então, no homem e na mulher, né? E também para que a gente possa ter a capacidade de ser um canal também de auxílio para outras pessoas, né? Para que a gente possa ser esse local de encontro também com a vida dos outros, porque eu acho que esse era o desejo dele lá atrás, né? Quando ele pensou em tudo isso, porque foi um pensamento assim muito além, muito à frente do seu tempo. Pelo menos eu penso isso. Na verdade, assim, ele trouxe a verdade. E a verdade é atemporal. A verdade, ela é para todo o tempo, né? A verdade sobre o ser humano, né? A gente acha assim, naquele tempo. Não, não existiu aquele tempo. O ser humano, ele é carregado das mesmas coisas em todos os tempos. Quando João Paulo II traz a teologia do corpo, ele traz a verdade sobre o ser humano, né? E uma verdade que hoje ela é muito forte para nós, que, por exemplo, se ele falasse algumas coisas até, por exemplo, há décadas antes do que ele falou na década de 80, se eu falasse na década de 30, não seria tão impactante como é na década agora, porque nós estamos pós-revolução sexual, né? Sim. E a teologia do corpo é uma contra-revolução. E é interessante que você está dizendo da pornografia, e por isso que a teologia do corpo é tão forte, por ser pós-revolução, porque toda revolução ela atinge diretamente a cultura. Se você olhar as histórias todas, e cada revolução que teve, ela atingiu a cultura. E a revolução sexual atingiu a cultura. Nós estamos hoje numa cultura totalmente pornográfica, né? Tem gente que fala assim, totalmente erótica. Não erótico, o amor erótico, ele é um amor lícito. Sim. O eros é uma forma de amar que é lícita, desde que ela não seja pornográfica, né? Desde que ela não tenha desequilíbrios, né? Não seja um erotismo. A revolução sexual
ela trouxe pornografia para tudo, para música. A gente não tem músicas mais que não tem uma tendência pornográfica, né? Ou fala de sexo, ou fala de adultério, ou fala de troca de amor, ou, né? Assim, ela sempre entra no campo do relacionamento, mas sempre de uma forma pornográfica, né? A arte televisiva, né? Cinema, TV e até teatro, né? Foi contaminado totalmente pela revolução sexual em relação à pornografia, né? Até mesmo, a gente hoje demorou um pouco mais, mas até mesmo as outras manifestações artísticas, como exposições, pinturas, também já estão sofrendo a contaminação da revolução sexual. Então, falar de teologia do corpo pós-revolução sexual é impactante. Não tem jeito. Porque nós, eu, vocês, né, e a maioria das pessoas, né, quase que todas praticamente, que estão vivas ou que estão assim na sua idade de sexualidade, né, ou estão iniciando ou que já estão aí, vemos pós-revolução sexual. Então, às vezes, é sofrido para a gente, porque a gente viu, por exemplo, vou falar da minha idade, né? Vocês vão achar que eu sou velho, né, Beto? Vão falar de nós. Isso. Mas a gente viu o Domingo Legal do Gugu, onde tinha a banheira do Gugu. E a menina vestia uma blusa branca, sem nada por baixo, e ia pegar uns sabonetes lá. Ficava a gente lá, adolescente, com a boca aberta, assim, olhando a televisão, vendo aquela mulher lá toda domingo molhada. à tarde, o programa da hora Domingo do à almoço da tarde, família. estava minha avó, minha mãe e eu sentado no sofá assistindo aquilo. E por que era normal? Era pós-revolução sexual. O que tem? Ela está lá pegando o sabonete. Né? Nós vimos tudo isso. E assim, a arte foi contaminada, né? A cultura foi contaminada pela revolução sexual. E a contaminação da revolução sexual é a pornografia. Ela trouxe tudo. E sabe o que é mais sério, irmãos? Porque o sexo se tornou algo que eu tenho direito de fazer e direito de ter prazer. É um direito. Ele se tornou um direito. E um direito que é como se fosse o direito à vida. Todo ser humano tem direito à vida. Aí parece que é assim, direito à vida tem a ver com direito a sexo. É isso que a gente vive. Então, quando a gente fala de carência, quando a gente fala de conflitos interiores, as pessoas logo associam, eu preciso de alguém para me satisfazer. Por quê? Porque esse parece que o maior direito das pessoas é o sexo. E, gente, não é. Olha, tem pessoas que vão nascer e vão morrer e nunca vão ter uma relação sexual. Vão até poder experimentar, no sentido de natural do seu corpo, algumas manifestações eróticas. Né, que são manifestações naturais, né? Mas vão nascer e morrer sem nunca ter tido uma relação sexual e vão ser muito felizes. Mais felizes até do que a gente que teve com várias pessoas. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que isso entrou na cabeça das pessoas como se fosse um direito. Não, ter uma relação sexual é um direito, eu tenho que ter, porque se eu não tiver, eu vou ser uma pessoa que vou morrer como um coitado. E ó, é mentira. Quem trouxe isso para nós foi a Revolução Sexual. E quando João Paulo II traz para nós a teologia do corpo, quando ele fala do sentido da sexualidade, ele não fala pode, não pode, deve, não deve. Ele sentido. Qual que é o sentido? O sentido da relação sexual, a gente começa a falar, meu Deus, me enganaram. Né? Eu me lembro um dia no encontro, tinha um casal no encontro e o cara era até médico, né? O marido era médico. E aí ele participou do encontro final de semana inteiro. No final ele foi dar um testemunho. E era um encontro sobre teologia do corpo, falando de método Billings e tudo. Ele virou e falou assim, meio com os olhos em lágrimas, ele falou assim, eu vim cá dizer para vocês que eu fui enganado a minha vida inteira. Que agora eu entendi que tudo que me falaram era mentira. E é fato. Olha, os terapeutas sobre sexualidade mentem para nós. Porque se sua mulher não está te dando prazer, se seu marido não está te dando prazer, se vira. Faz alguma coisa. Arruma um brinquedo, né, vamos dizer assim, pra você ter prazer. Peraí, não é isso não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A coisa é muito além daquele momento,
ato em si da sexualidade. Nós somos muito maiores do que a nossa sexualidade. Nós somos muito além dela, né? Na verdade, assim, do que a nossa sexualidade, não porque a sexualidade diz quem a gente é, né? Mas muito além dos nossos desejos sexuais, dos nossos instintos sexuais e das relações sexuais. Nós somos muito além. A relação sexual é algo importante demais, mas nós não nos resumimos a isso. A relação sexual é algo sagrado, é algo que assim, que pode mudar a nossa vida. É fato isso. Não podemos negar. João Paulo II fala isso. Que o ato conjugal do marido e da mulher, ele muda a vida dos dois. É fato. Mas não muda só por ato. Não muda só por momento, não. Ele muda quando ele está entranhado, ele está adentrado num mistério muito maior, que é o mistério da nossa existência, que é o mistério do ser humano, né? A nossa sexualidade e até o ato conjugal está muito ligado à nossa existência, no sentido mais amplo de ser, né? E não no sentido simplesmente de um ato que resolve o meu problema. E não resolve. Não resolve, pelo contrário. Só piora. Estou falando muito. Não, não, tá ótimo. A gente não quer nem falar que a gente vai ouvindo. É, enquanto você falava, eu pensava, né, um pouco nisso. Como toda essa mentalidade, ela foi capaz de apagar essa ideia do sentido sobrenatural da sexualidade, que para nós, né, de modo geral, assim, é o que mais impacta a gente na teologia do corpo, é essa luminosidade que, que São João Paulo II traz para para a relação sexual, né? Nos faz ver de fato a relação sexual não só como um momento ali de envolvimento físico entre homem e mulher, mas ele faz com que a relação conjugal se torne um verdadeiro clarão na relação entre o homem e a mulher. Mas como toda essa mentalidade, né, acabou colocando, fazendo com que o homem buscasse a sua felicidade em algo que se dissipa, né, rapidamente. Olhando de maneira meramente física, o ato sexual é a mesma coisa, né, que um ato de beber água. Ou seja, você vai, bebe água, a sua sede está saciada. E se de fato você não consegue alcançar essa luminosidade que existe para depois daquele ato, o envolvimento, o que faz você desejar aquela mulher, o que faz você querer passar a vida toda com ela, e aquele ato de se envolver sexualmente, na verdade, é brilhante, como João Paulo II ensina isso. Ele coroa toda a sua vida de doação por aquela pessoa, né? É o ato. Eu, Acho que parou aí. Alô? voltou? Voltou. Voltou. Você É ia porque travou também. completar. É. Não, eu estou dizendo isso. Assim, ele diz justamente isso. É a maior forma de comunhão do ser humano. Sim, Nesse mundo, é a forma mais sublime de comunhão. Só que não pensemos nós que é aquele momento de gozo que é o maior de comunhão, não. Ele é, como você sim. falou, a coroação. Ele é vamos dizer assim, ele é o ato para dizer assim, o transbordar acontece aqui, né? Porque, do contrário, você dizia uma coisa assim, igual beber água, e é fato. A gente atende pessoas jovens que vêm partilhar da sua vida, que querem mudar de vida, que diz assim, eu era louco com aquela mulher. Era doido para levar ela para um motel e ter uma relação sexual com ela. O dia que eu levei, que eu tive, depois que eu tive o meu orgasmo, o meu gozo, eu olhei para ela e falei, nossa, vontade de levar ela embora depressa. Porque no fundo, só tinha uma sede. Matou a sede. Sim, Agora vontade. E é isso que as pessoas vivem e não tem noção disso. A gente escuta aquelas histórias assim, depois do ato sexual, o marido tem que ficar um pouco abraçado com a esposa. Ô, gente, ele tem que ficar abraçado com ela? Para que está dizendo isso para ele? Será por que estão falando isso para nós? Porque talvez aquilo não está tendo sentido. Porque depois do gozo, não tem vontade nem de ficar perto de você.
nem de ouvir sua voz. E aí, isso mostra que está tudo errado. Está tudo errado. Quando a gente precisa dizer para o marido, quando a esposa vem reclamar, que depois do ato sexual, ele simplesmente vira e dorme, e isso a maltrata, porque às vezes pode acontecer, mas isso a deixa mal, é sinal que tem outras coisas erradas. É sinal que ele não está aguentando ouvir a voz dela, ou ela não está aguentando. É sinal que assim, os dois não estão se amando. Eles estão até se encontrando sexualmente, mas não estão se amando. Então, quando João Paulo II fala dessa beleza da sexualidade, dessa sacralidade, dessa renovação, né, matrimonial que acontece no leito conjugal, como um altar de oferta, de entrega, ele está dizendo para nós que pode ser algo maravilhoso. Mas aquilo que é maravilhoso, que é mais sagrado, que é mais belo de tudo, é onde o demônio mais ataca. Né? O que é mais sagrado é o mais profanado. Né? E é onde o demônio mais ataca. E é o que a gente encontra aí, né? A sexualidade sendo atacada pelo mal, pelo demônio, que faz do sagrado o lixo. Né? O que fizeram com a sexualidade foi isso. Pegaram o sagrado e transformaram em lixo. Lixo que a gente pode usar e jogar fora, que mal dá para reciclar, né? Hoje as pessoas têm relações sexuais com a outra que mal dá para reciclar. Eu quero jogar fora mesmo, porque eu não estou com vontade de repetir. Para quê de novo? Né? Eu gosto de novidade. Né? É isso que as pessoas têm dito. E infelizmente estamos nos tornando escravos, né? Estamos prisioneiros desse mundo totalmente pornográfico e utilitarista, que é o contrário do amor, como diz João Paulo II na Teologia do Correio. Nós nos tornamos utilitarista. O outro é algo para me usar. Eu uso e pronto. Uso e pronto. Então, isso é muito próximo do lixo. Porque o descartável é aquilo que está mais próximo do lixo. Né? Por exemplo, um copo que eu tenho na minha casa, que eu uso todo dia, lavo, guardo, ele não está próximo do lixo, mas o descartável, aquilo que eu uso e não quero mais, está muito próximo do lixo. E a nossa sexualidade, quando eu falo nossa, né? O mundo atual, ele está com uma sexualidade muito próxima do lixo. Ele pegou o sagrado e aproximou o sagrado do lixo. Colocou perto da lixeira. Né? Porque se tornou totalmente descartável. Infelizmente. E se as pessoas não acordarem, Beto e Raíssa, nós vamos ter consequências ainda mais graves. Já temos muito. A promiscuidade chegou, né? E a gente vê assim, a coisa muito normal, né? Mas nós ainda não temos todos os frutos disso, que é uma destruição total da família. Né? A gente fala de ideologias que tentam destruir a família, mas as ideologias, como por exemplo a ideologia de gênero e tantas outras ideias que tentam destruir a família, só tem espaço porque nós fizemos da nossa sexualidade um lixo. Porque se ela não fosse lixo, se ela fosse algo verdadeiro, né? Onde fosse uma expressão de amor, onde fosse um coroamento do amor, onde fosse para a renovação de compromisso entre um homem e uma mulher, de compromisso de vida inteira, não tinha espaço para certas coisas. Certas coisas não iam achar por onde passar para chegar perto de nós. Né? Sim. Sim, é verdade. Já está quase acabando, passou tão rápido, né? É verdade. É verdade. E qual é, assim, uma dica, algo que tu possa deixar de mensagem, não já finalizando não, mas pode falar. Mas, assim, uma dica para as pessoas que têm esse desejo, né, de buscar uma vida renovada, de buscar uma vida diferente, e que às vezes ainda não tiveram essa oportunidade ou ainda não conheceram, né, o verdadeiro amor. O que é que tu poderia dizer para as pessoas que têm dificuldade em viver uma sexualidade da forma correta, de buscar as coisas de Deus? E uma dica para essas pessoas que podem estar aqui na live, que a gente recebe muita pergunta a esse respeito, né? Acho que a maioria das perguntas que a gente recebe acabam sendo sobre isso, né? Sobre como encontrar uma forma de viver a santidade, de viver a castidade, de buscar as coisas do alto, estando imerso a essa supersexualização de hoje em dia? A primeira coisa é entender que nós temos um Deus que cuida de nós. Né? Porque se a gente olhar pelas nossas forças humanas, pelas nossas capacidades e esforço meramente
pessoal, nós não vamos dar conta, né? Então, a primeira coisa, eu tenho um Deus que sonhou comigo, que me planejou, que quis que eu nascesse, que me ama, e esse Deus me ajuda. Né? A gente fala assim, é impossível sair, porque eu já estou viciado. Não é possível, tem um Deus que te ajuda. A primeira coisa. Agora, Deus faz a parte dele. Eu preciso fazer a minha. Aí é a minha parte. Né? Consciência de que eu não dou conta sozinho, mas que eu preciso fazer a minha parte. A minha parte, meus irmãos, ela é feita primeiro, com um rompimento. Eu preciso romper. Se eu sei que aquele cachorro me morde, eu não vou perto dele. Ah, eu tenho muita dificuldade com pornografia. Então sai do grupo de WhatsApp que você está nele. Esse grupo tem pornografia, sai fora. Bloqueia aquela pessoa que te manda vídeo todo dia. Bloqueia ela. Se você não quer ser mordido pelo cachorro, não dá ocasião. Ah, mas eu gosto, eu tenho muita dificuldade que eu entro no Instagram e fico vendo o Instagram daquela mulher, daquela outra. Exclui sua conta no Instagram. Você vai perder essas lives boas, mas pelo menos você vai garantir a salvação. Não vai ser um pedaço do seu corpo que vai ser arrancado. É melhor tirar o Instagram e continuar em Deus do que ir com o Instagram para o inferno. É fato isso. Então, a primeira coisa da nossa parte, além de Deus, é a nossa parte. É não chegar perto do cachorro que morde. Ah, eu não dou conta. Quando eu saio, eu sempre fico com a mulher e a gente faz sexo. Beleza. Não vai onde essa mulher tá, ou não vai onde tem mulheres que são oferecidas assim. Faça a sua parte de não ir perto do cachorro para ser mordido. Essa é a primeira coisa. Só isso? Não. Segunda coisa. Se você tem muita dificuldade, busque ajuda. Deus nos fez igreja para contarmos com a igreja. Tem problema no meu casamento, tem problema na minha sexualidade? Não fique sozinho, não fique esperando. Busque ajuda. De um acompanhamento espiritual, de um atendimento de cura interior, de um aconselhamento. Destravou ou está travado? Está travado não, né? Não. Então, segunda coisa é isso, ajuda. Socorro, não estou dando conta. Vem Beto, Raíssa, vem me ajudar. Né? Vocês estão aqui no nosso matrimônio, manda aí no direct deles, olha, eu estou precisando de ajuda, você pode me ajudar? Essa é a segunda coisa. E terceira coisa, se forme. Se forme. Boas leituras, bons conteúdos, porque a verdade, quando ela vai entrando dentro da gente, ela vai tendo uma força que a gente não imagina. E essa força da verdade, ela é capaz de vencer todas as mentiras. Porque em alguns momentos de tentação a gente pensa assim, mas será que é isso mesmo? Mas se eu estudo, se eu conheço, eu consigo me responder. Então, essas três coisas. Não chegar perto do cachorro, buscar ajuda e se formar. E olha, esse se formar é se formar para a verdade e se deformar, né? Desinformar da mentira. Eu quero muito viver uma sexualidade boa, então eu vou ler bons livros. Mas se eu não mudar as músicas que eu escuto, não tem como eu mudar minha sexualidade. Se eu não mudar os sites que eu visito e leio, não tem como. Essa terceira coisa, a formação, ela tem que ser uma vara que vai envergar para um lado, mas muito para esse lado e sair totalmente do outro. Porque Santo Tomás de Aquino diz que a virtude está no meio, mas ele fala que quando a gente está no vício, a gente precisa envergar para o lado oposto para que a gente possa, quando às vezes depois de um tempo, conseguir caminhar no meio termo. Então tem gente, por exemplo, meus irmãos, que não pode escutar nenhuma música secular. Não pode fazer nada. Por quê? Porque a pessoa está sexualidade tão destruída que se ela ouvir aquilo, ela começa a ter tentações. Então, corta música, corta programa de televisão, corta site, corta rede social, corta isso. E se forme, né? Leia bons livros, veja bons vídeos. O YouTube tem coisas muito ruins, mas tem coisas maravilhosas. Então, vai ver coisas boas. Vai acessar sites bons e vai deixando a verdade da sexualidade entrar. Teologia do corpo. O que você puder estudar de teologia do corpo, eu tenho certeza que cada vez que você estudar alguma coisa, aquilo vai destruir uma mentira que está dentro de você. Porque é o poder da verdade. Né? É o poder da verdade. Então é isso. A minha dica é essa. É uma receita de bolo? Não. É fácil? Não, não é. Nós estamos no mundo e vamos sofrer nesse mundo. Nós vamos estar livres do sofrimento no céu. Então aqui nós temos que lutar mesmo. É uma luta, né? Combater o bom combate. Então não é fácil.
É isso mesmo, é verdade. Exatamente. O pessoal tem perguntas aí para. Tem uma aqui. Tem aí? Vamos lá, vamos Vai. ver se tem. Se tiver mais alguma, pode Pode mandar mandar. essa aqui foi feita agora. Ter desejo sexual não significa. Não tô chegando nada, vida. Ter desejo sexual não significa que a vocação seja o matrimônio? Não significa. Ter desejo Pois é. sexual significa que você é uma pessoa que está vivendo a sua vida normal, que você não está doente, que você não está com problema nenhum. O desejo sexual é algo inerente no ser humano. Ele só precisa ser bem canalizado. Tem pessoas que não têm vocação ao matrimônio e que vão conseguir canalizar essa potência sexual, que é o desejo, para outras atividades. Mas não quer dizer que elas não tenham desejo. O desejo sexual é algo característico e normal nosso. Então, não se preocupe. Eu estou doido para ser freira, mas tem hora que eu tenho uma vontade de ter um homem. Que bom. Que bom que você tem vontade, sinal que você está viva, você tem energias, né, que você pode canalizar, mesmo sendo freira. Não que você tenha que ficar tendo desejo por todo homem, mas você pode pegar toda essa potência que você tem e investir ela em se desgastar, né? Em se desgastar pelo seu trabalho, né? E alguém colocou até assim, os hormônios, é fato, né? Os hormônios estão ali e esses hormônios, eles são, como se diz assim, eles são uma força que a gente tem dentro de nós, que pode ser consumida por outras coisas. Né? Tem mais perguntas? Isso é muito próprio da deturpação também do que é o desejo, né? Porque as pessoas já atrelam a algo pejorativo, a algo negativo, né? Então elas acabam confundindo como sendo algo que não é de Deus, que não é bom, né? Aí elas levam para o lado de algo ruim, ter desejo é como se fosse ruim, né? Como se fosse algo que é pecaminoso em si. E o desejo em si não é pecaminoso, né? Depende de como você vai viver isso, de como você vai canalizar isso e sentir desejo é normal. Porque a gente recebe às vezes também perguntas de pessoas que pensam assim: eu quero viver a castidade, mas eu sinto desejo pelo meu namorado. Eu sinto desejo pela minha namorada. Que bom, porque se você não sentir desejo pelo seu namorado, é porque ele não é para ser seu marido, então ele vai ser seu amigo, porque não vai dar certo. E a gente recebe muito isso. Não, e outra coisa, a pessoa pensa assim, eu tenho desejo pelo meu namorado, então eu tenho que satisfazer o desejo. Não, eu morro de desejo, meus irmãos, de encontrar com o Papa. E isso não me dá o direito de estar com o Papa. Mas isso não muda o meu desejo. Eu tenho desejo de estar com ele, mas eu não posso satisfazer esse desejo. Né? Porque tem a pessoa que acha que o desejo é pecaminoso, tem aquele que acha que porque tem desejo tem que satisfazer. Não. Sim, Se nós satisfizermos todos os nossos desejos, nós vamos nos tornar pessoas extremamente doentes. E a gente vai ficar mimado demais. Então, tem hora que eu tenho desejo e não vou poder satisfazer aquele desejo. Aquele desejo vai ter que passar de alguma outra forma, porque não tem jeito de satisfazer. Né? Exatamente. Educação da vontade, né? No caso, depois do casamento, tem alguma regra. Travou um pouquinho, Raiz, não te ouvi direito. Depois do casamento. No caso, depois do casamento, tem alguma regra para obter a santidade como casal? Assim, na verdade, a fidelidade ao matrimônio. Isso nos leva à santidade. Eu imagino que a pessoa esteja perguntando em relação à sexualidade, né? Tipo assim, tem alguma coisa que pode, que não pode, que o povo sempre pergunta assim, depois que eu casar, eu posso tudo, ou não pode nada? Com a Carla, para poder falar só sobre isso, porque isso é a polêmica do mundo, né? Peraí, eu me casei, e aí, agora eu posso? Olha, na verdade, a gente, quando se casa, a gente tem, sim, né, estamos na condição de viver uma vida sexual, uma vida conjugal prazerosa. Isso Deus é lícito e Deus quer. Mas desde que não fira a dignidade do outro, desde que eu não faça do outro. Né? Então, às vezes, algumas fantasias, alguns exageros, né? Eles começam a ferir a dignidade do outro. Porque a gente sabe que nós temos um corpo masculino e feminino que tem, cada parte dele tem o seu lugar. Né? Então, isso aí já dá para a gente responder. Assim, algumas coisas que as pessoas querem perguntar, isso pode ou não pode? Olha, pênis foi para a vagina para o pênis, isso aí é uma coisa que é boa, né? A gente já tem uma noção.
né? Agora, realmente, teria que fazer uma live sobre isso, porque senão também cai num puritanismo que é perigoso. Porque ela fala assim, então eu vou chegar para ter uma relação com a minha mulher, eu vou encostar nela, a gente vai ter uma penetração e pronto. Não, também tem que ter um carinho, eu tenho que trabalhar bem as preliminares para que a minha mulher também tenha, né, o seu prazer, mas desde que eu não fira a dignidade dela e nem a minha dignidade seja ferida. Né? Esse é um ponto. E o outro ponto, que é o mais difícil, porque esse é fácil, a gente acha que é difícil, mas esse é fácil, o mais difícil é que a sexualidade bem vivida no matrimônio, de forma como Deus quer, é aberta à vida. E aí, todo ato conjugal que se esteriliza, ele não nos leva para o céu. Né? Ele é um ato ilícito. O ato conjugal ele tem dois sentidos, que são dois sentidos que não tem como separá-los, como diz São Paulo VI. São dois sentidos que acabam sendo um só. Se eu tiro um, o outro deixa de existir, que é unitivo e procriativo. Quando eu tiro uma das duas coisas, a outra não existe. Então, hoje as pessoas têm muitos preocupação de viver o que Deus pede na sexualidade, mas não querem um ato procriativo, querem só prazeroso. E aí é um problema que ele perde também a santidade. Né? Acho que eu falei É muito, não sei verdade. se o nosso tempo ainda dá para. Tá quase acabando, mas Mas já é deu. aquela- É isso, né? Exatamente isso. Eu acredito nisso absolutamente. Acho que isso precisa ser também cada vez mais propagado, né? Até começar a falar, porque é uma Nossa. dúvida que as pessoas têm demais e que se torna um tabu, né? Como se a igreja ditasse regras. E acredito muito que o envolvimento matrimonial, quando ele é feito de forma correta, essas regras elas não se tornam nada, porque você compreende bem o sentido daquilo que você está fazendo, né? O quanto é desejoso por Deus